de Deus. É mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Deus coloque no nosso coração os ensinos, na reflexão da sua palavra, nesse momento do nosso culto. Se nós pegarmos os nossos assuntos, os temas dos últimos dias, das últimas semanas, tem sido crise, né? A gente fala de crise. Ontem o pastor começou o sermão dele lá no culto do presbitério, falando sobre crise, né? Sobre a crise financeira, crise política. E a gente, de acordo com o cenário que se apresenta, independente, como disse o pastor também ontem, independente de linha de simpatia por ideologias, por força política, independente disso, a crise está presente não só no Brasil, mas no mundo, né? O mundo vive um momento de crise. E o pior é que os fatalistas, aquelas pessoas que julgam as catástrofes, ou apontam para as catástrofes, né? Dizem que as coisas vão continuar assim, daí para pior, e não vão melhorar, né? É daí para pior. E aí, diante desse quadro, a decepção das pessoas. As pessoas estão decepcionadas porque as pessoas tinham esperança, tinham expectativas. Mas e nós, como povo de Deus, né? Qual é a nossa postura diante de uma situação de crise, sobre o momento em que vive nosso país, o momento que vive o mundo? Qual é a palavra que nós temos para apresentar? Nós acabamos de cantar num dos cânticos, no segundo cântico, uma das frases eu só quero estar perto de Ti. A única coisa que eu quero é ficar perto do Senhor. Em alguns momentos de pânico, em algumas situações de pânico, geralmente os pais pegam seus filhos pela mão e falam: fica perto de mim aqui, não sai de perto de mim, segura minha mão. Que aí parece que dá um alerta de proteção, uma palavra de ordem, assim: se você ficar aqui não vai acontecer nada, aqui eu posso te proteger. E é justamente numa situação como essa que Deus também está nos falando, que é para a gente ficar perto dele. Porque ficando perto dele nós vamos receber as bênçãos que ele tem para nos dar. E será que nós queremos tudo aquilo que Deus quer para nós? Claro que num momento assim de resposta imediata você vai falar: claro que eu quero. Mas o que é que Deus tem para nós que nós queremos tanto que Ele nos dê? Será que eu quero realmente tudo aquilo que Deus quer para a minha vida? Eu tenho certeza do que é que Deus tem preparado para mim? As bênçãos dEle, o cuidado dEle, né? O texto do apóstolo Paulo à igreja de Roma, e Roma era uma cidade, capital do império, da época de Paulo, muito importante. O comércio girava tudo ali, as negociações aconteciam por ali, ou seja, as ordens, as definições das coisas aconteciam em Roma. E a igreja de Roma estava localizada nessa cidade, com uma situação meio que atípica, porque mesmo estando numa cidade poderosa, ela não tinha a presença de todos aqueles que cultuavam a Deus. Ela servia mais como um refúgio. Ela servia como um local onde as pessoas buscavam ajuda. E Paulo, pregando de uma forma a que todos recebessem com amor, com carinho, todos aqueles que se aproximassem dessa igreja, eles tivessem o princípio de Cristo, o princípio de Jesus. E ele procura enaltecer e enfatizar nesse texto que nós lemos, que o fato de Cristo ter morrido por nós é um fato importante na vida daquelas pessoas. E está registrado para que nós também nos apropriemos dessa bênção, dessa graça nos nossos dias.
A morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus foi uma demonstração, uma prova de amor muito grande. Não merecíamos, nossa vida, e cantamos isso também, nossa vida não tenha, segundo os nossos pecados, valor nenhum. Mas Jesus falou, eu vou morrer por eles, eu pago o preço. Analisando, eu vi certa vez um pregador falando a respeito disso. Quem daria algum trocado, algum tostão furado pela nossa vida, pelo que nós somos? Será que nós merecemos realmente um valor? Eu estava vendo ontem no noticiário que o Estado Islâmico agora começou a matar animais, porque a morte daqueles condenados cristãos não estava mais comovendo o mundo. O mundo não estava se revoltando e nem tomando nenhuma atitude contra aquele extermínio de cristãos. Então eles começaram a matar leões. Não sei se vocês viram isso nas reportagens. Está na reportagem de ontem, jornais colocaram isso. Aparece o executor do Estado Islâmico sacrificando um leão. Eles vão começar a matar os leões porque eles falaram que os animais vai chamar mais atenção. Que valor tem o ser humano? Que valor tem o homem para que Cristo morresse por nós? Algumas coisas que eu quero elencar aqui que nós encontramos nesse texto, daquilo que Deus quer oferecer para a nossa vida, para que a gente possa enfrentar as crises e possa trazer uma mensagem diferente para as pessoas. Porque não é fácil, você começa a trazer as pessoas para Jesus, as coisas começam a dificultar, e por isso que ele fala que nós nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência produz a aprovação de Deus, a aprovação a esperança, e a esperança a alegria do amor de Deus. Né? Então, o que é que Deus tem dado? E o apóstolo Paulo relata. Versículo 1, ele fala, justificado pois, eu vou ler numa outra tradução, justificado pois mediante a fé, temos paz com Deus. Primeira coisa que a gente encontra do apóstolo Paulo falando aqui é que Deus oferece a nossa paz. A paz que nós temos vem de Deus, vem do nosso relacionamento com Ele, vem da nossa troca de relação, nossa troca de informações, nossa troca de sentimentos com Deus nos traz paz. Uma ordem de grandeza, quanto mais relação eu tiver com Deus, quanto mais contato eu tiver com Deus, mais paz eu vou ter no meu coração. Mesmo com as adversidades, crises, problemas, a aproximação de Deus me traz a paz. E uma paz para a nossa vida no nosso dia a dia. A Cíntia, na sua oração, ela falou que nós tenhamos uma semana abençoada, que nós tenhamos uma semana vitoriosa. A garantia que isso aconteça está na nossa relação com Deus. Para termos paz para iniciar uma semana de atividade no nosso trabalho, amanhã começam as aulas para alguns, o nosso dia a dia, para quem tem atividade em outras áreas. Amanhã é um novo dia. A paz do Senhor precisa nos acompanhar. Relação com Deus produz paz. Mas ele ainda continua dizendo que, no verso 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Nós estudamos recentemente que a graça, a manifestação da glória de Deus, o Shekinah de Deus, é a manifestação do Senhor na nossa vida, em todos os sentidos, em todos os momentos e em qualquer situação. Receber a graça de Deus para fundamentar, para dar firmeza na nossa caminhada. Se Deus não preparar a nossa jornada, não preparar o nosso dia de amanhã, nós estamos saindo para o mundo sem saber o que vai acontecer e podemos ser surpreendidos. Por isso o salmista diz lá, o povo falando, se não fosse o Senhor conosco, nós estaríamos perdidos, os inimigos teriam nos derrotados. O povo de Deus tem que começar a sua jornada, começar a sua caminhada pensando assim, a graça de Deus me acompanha, a graça de Deus está sobre mim, a graça de Deus está sobre mim, me sustentando, preparando o caminho. Nós não podemos esperar pelo dia de amanhã, precisamos confiar também pelo dia de amanhã.
Saber que Deus já está preparando o dia de amanhã. O Senhor já conhece a nossa semana. O Senhor tem preparado aquilo que vai nos dar como sustento para toda a nossa vida. No verso 2 ainda ele fala: e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, glorificar a Deus constantemente. Nós cantamos isso também. Glorificar a Deus, dar o nosso louvor ao Senhor, apesar das circunstâncias, apesar de quais sejam os dias que virão pela frente, as situações que vamos enfrentar, comece a glorificar já. Não deixe para glorificar depois que receber. Não vou garantir aqui, vou começar a glorificar depois que Deus me abençoar. Se me abençoar, vou ter motivo para louvar. O povo de Deus não age dessa forma. O povo de Deus já glorifica, independente do resultado, porque nós sabemos que Deus está no controle de tudo. E não é fácil você enfrentar as adversidades. Adversidades não é só problema, não é só situação, tragédia. Adversidades são coisas que acontecem no dia a dia. Um casal de ovelhas nossas, de ex-ovelhas nossas lá no período da sexta igreja, jovem casal. A menina estava grávida de 3 crianças, 3 gêmeos, fazendo festa, curtindo tudo. Nessa semana, agora do meio para cá, precisou fazer o parto, né? 2 morreram no parto, sobreviveu uma e morreu também. Foram os 3. Um casal jovem, com toda aquela expectativa, fazendo festa, curtindo, e de repente não tem nada. E aí? Qual é a estrutura que tem por baixo disso agora? Qual é a forma como eu vou enfrentar uma situação como essa? Pela graça de Deus. É o louvor do dia a dia que vai nos fazer enfrentar uma situação como essa, adversa. Nós não sabemos o que Deus tem preparado, mas nós sabemos que Deus está no controle. O apóstolo Paulo fala também da esperança, no verso 2. Além de glorificar, devemos gloriar-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, Deus oferece também a esperança em dias de desespero. A situação adversa, o momento contrário, nem tudo é só alegria. E você pode estar falando: mas pastor, dia de Santa Ceia, não deu para nós nos alegrarmos, para sentir comunhão, para estarmos contando que vai tudo bem na nossa vida, nós louvamos a Deus pedindo força. Claro que sim. Mas dias difíceis estamos vivendo, com valores que precisam ser reforçados. Nós precisamos mostrar ao mundo que nós pensamos diferente. E isso nos faz nos assentar à mesa do Senhor para refletirmos junto com o Senhor que preside a mesa sobre qual vai ser a nossa posição sobre determinados assuntos, sobre determinados temas que temos pela frente. Deus tem grandes coisas para nós. Deus está no comando, Deus está no controle, Deus vai à frente. Mas para ter acesso a esses benefícios de Deus na nossa vida, se nós queremos ter tudo aquilo que Deus tem preparado para nós temos pelo menos 3 pontos importantes, ou formas de buscarmos, de ter acesso a isso. Porque muitas vezes a bênção está separada, mas nós não conseguimos o acesso, não conseguimos a chave para abrir esse canal da bênção. E o apóstolo Paulo, na sequência do texto, ele nos orienta sobre isso. Primeiro, no versos 6 e 8 do texto que nós lemos, ele fala: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Primeira coisa que nós precisamos reconhecer: que nós somos pecadores, que nós temos pecados, nós somos falhos. E nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Romanos 3, 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem ninguém que não tem. O único Filho de Deus sem pecados foi Jesus Cristo. Ou seja, nós temos as nossas fraquezas e precisamos demonstrar isso, precisamos colocar isso diante do Senhor. Fraqueza é
mesmo as pessoas mais poderosas, as pessoas da história bíblica, tiveram seus momentos de fragilidade e fraqueza. Moisés teve um momento de fraqueza, Davi teve problemas e teve fraqueza, Salomão, o apóstolo Paulo tiveram situações de fraqueza. Mesmo a pessoa mais correta e pura do mundo, ela é pecadora. Quando nós reconhecemos que precisamos de Deus, nós damos o primeiro passo para receber as bênçãos que Ele tem para nós. O hino que iniciou o culto, Deus, somente Deus pode fazer uma obra, pode fazer tudo na nossa vida. Reconhecer que Deus, somente Ele é Deus, só Ele pode fazer a transformação do pecador e pode nos ajudar a abrir o canal de bênção e recebermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Ainda nos versos 7 e 8, ele fala assim: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Será que cremos que Jesus morreu por nós? Parece que para muitas pessoas a história da salvação, o morrer de Cristo, o sacrifício de Jesus, a paixão de Cristo é alguma coisa que aconteceu lá atrás e que passa um filme de vez em quando para que a gente possa ter essa memória. Parece que para muitas pessoas os personagens alvos daquela morte eram aqueles que viviam com ele naquela época. Nós precisamos crer e entender que Jesus morreu por nós também. Que a entrega de Jesus na cruz do Calvário estava lá em jogo o preço para nossa vida, para nossa libertação. Por isso confiar que Jesus entregou-se por nós também. Eu já vi pessoas que fazem do seu culto, fazem da sua maneira de seguir a religião, achando que estão apenas cumprindo um papel, ainda pagando um preço, porque aquilo era só para aquelas pessoas que viveram com Jesus. E não se inserem na história, não se colocam na história. Nós precisamos entrar na história. Cristo morreu por nós também. Nós também fomos alvos do amor de Deus na cruz do Calvário. Os nossos pecados também foram ali comprados por Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos crer em Jesus, e quando nós cremos nesse sacrifício de amor, abre-se a porta da bênção para a gente. A gente tem a posse daquilo que Deus tem para a nossa vida, e é sempre o melhor. Deus quer sempre o melhor para a nossa vida. Nós precisamos crer no poder de Jesus na nossa vida. No verso 9 ele diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, crer que pela morte de Jesus, nós também somos justificados por Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O pecado está presente. Nosso irmão falou sobre isso hoje de manhã, sobre a questão de falar do pecado. A Bíblia, nem a igreja, vai fazer uma relação do que é pecado e o que não é pecado. O que nós temos aprendido na caminhada de fé é que o pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos que deixa o coração de Deus entristecido é pecado. E aí eu não vou me preocupar mais se é esse ou aquele pecado que eu não devo fazer. Não devo fazer nenhum deles. A minha vida, como segundo o apóstolo Paulo diz agora, está em Cristo. Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, a minha postura é diferente, minha atitude é diferente. Por isso, fomos lavados, fomos reconciliados
e fomos justificados por Deus para ter vida nova, vida plena, vida de alegria, vida para receber realmente tudo aquilo que Deus tem para nós. Quando nós cremos que através dele nós podemos nos tornar justos, ficamos livres do pecado, do peso da culpa e podemos ter paz, graça, alegria e esperança no nosso coração. Por fim, nos versos 10 e 11, ele diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Irmãos, quando nós cremos que Deus nos perdoa e está de braços abertos para nos receber como filhos, nós temos acesso às bênçãos dele para as nossas vidas. O braço do Senhor está aberto e é para lá que nós devemos ir, para os braços do Pai. Nas nossas adversidades, nas nossas dificuldades, na nossa alegria, no nosso júbilo, sempre nos braços do Pai. Sempre nos braços do Pai, que podem nos proteger, que pode cuidar de cada um de nós, de qualquer tipo de situação. O conforto, o consolo do Senhor na nossa vida faz toda a diferença. Colossenses 1, 20 e 22 diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E que a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quando nós temos Jesus na nossa vida, as coisas começam a mudar. As coisas se transformam e Deus opera em nós. Deus tem coisas boas para nós. E não é para daqui um tempo. Não é para só depois que houver uma modificação completa na sua vida. É para agora e é para toda a vida. A bênção do Senhor é permanente, ela é contínua. A bênção do Senhor nos acompanha. E alguns desses benefícios que Deus tem para nós são esses que o apóstolo Paulo relata: paz, graça, alegria, esperança. Nós precisamos confiar no Senhor, ter essa certeza de que Ele morreu por nós, que fomos justificados para viver com Ele essa esperança da vida nova, da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê essa certeza, o desejo de ter mais de Cristo na nossa vida. Possamos desejar ser fortalecidos a cada dia e não sair de perto dos braços do Senhor. Podemos ter quaisquer que sejam os problemas, mas não podemos esquecer da amizade com Deus. O pecado nos torna inimigos do Senhor, mas a vida com Cristo é uma vida de amizade, de amigos. E o pastor Ademar de Campos, que esteve recentemente em Sorocaba, ele foi inspirado quando escreveu aquela canção: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Quão bondoso amigo é Cristo! Ou seja, estar perto do Senhor nos ajuda a superar toda e qualquer dificuldade, seja qualquer luta. O nosso dia de amanhã já está sob os cuidados do Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude. Amém.